Olá, preciosos. Deus abençoe a todos. Continuando os estudos sobre os sinais do fim. No último estudo, aqueles que acompanharam, eu falei sobre os últimos acontecimentos, o coronavírus, esse vírus que tem alastrado sobre não somente a China, mas em várias nações, e esse vírus que tem sido temido por vários líderes mundiais. E também falei da situação do Irã e de uma proeminente guerra que está aí sendo segurada por algumas nações, mas o Oriente Médio está muito agitado em relação a uma próxima guerra, e nós sabemos que essa guerra não será uma guerra pequena, e sabemos que estamos vivendo dias muito sérios, e os acontecimentos nos trazem os sinais da volta. Nós podemos acompanhar nos estudos dos sinais do fim, no livro de Mateus 24, no livro de Lucas 21, todos os sinais estão acontecendo, e todos os sinais noticiários nos trazem aí os sinais do tempo do fim. Nós estamos vivendo um tempo muito sério como igreja. Mas hoje eu quero continuar dando esse estudo, não somente os acontecimentos geográficos, naturais, e também acontecimentos governamentais, catástrofes, ou epidemias como o coronavírus, mas acontecimentos que Jesus nos deixou que aconteceria dentro da própria igreja. O Senhor falou ali em Mateus 24, como nós já lemos, que muitos falsos profetas iriam se levantar nos últimos dias, dizendo: eu sou Cristo, eu tenho a verdade, eu é que prego a verdade, aquilo que eu prego é a verdade, e homens que não ensinariam a palavra de Deus, mas sim os seus próprios evangelhos, que também pudessem ser cômodos e agradáveis aos seus próprios ouvidos. Então, o Senhor nos avisou que levantariam falsos ensinadores da palavra, falsos profetas, que perverteriam a palavra do Senhor Jesus para o fim, perverteriam a igreja para um caminho mais fácil, vamos dizer assim, um caminho mais agradável, uma palavra mais agradável ao povo de ouvir. E o Senhor nos atentou para esses sinais que também aconteceriam no meio do povo ou no meio da igreja. Então eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. Eu quero ler o capítulo de Jeremias. Como vocês sabem, Jeremias foi o profeta chorão, o profeta que chorou pelos pecados de Jerusalém, um profeta que apontou os pecados do seu povo, um profeta que foi muito perseguido pelos líderes religiosos da época, que não queriam ouvir a palavra do Senhor de conserto, uma palavra de disciplina do Senhor para aquela época. E o profeta Jeremias foi muito perseguido pelos próprios líderes da época, porque ele era um profeta chorão, era um profeta que falava sobre o arrependimento, e com muito amor e muito temor do Senhor. Ele trazia sempre uma palavra de temor, de juízo e de disciplina sobre o povo. Ele foi perseguido, como muitos sabem disso, ele foi preso pelos religiosos, e ele foi condenado também como um profeta que profetizava somente coisas ruins para Jerusalém. Mas Jeremias, como nós sabemos, era um profeta, foi um profeta levantado por Deus para aquela época. Então eu quero estudar um pouco com vocês agora sobre um dos grandes sinais do fim, que é os falsos profetas, os falsos mestres, que iriam se levantar, como Jesus já nos deixou em Mateus 24, para enganar o povo, para vilipudiar o povo, para fazer com que o povo o seguissem, e agradando o povo, pregando aquilo que é agradável ao povo e não aquilo que realmente Deus quer falar. Então vamos ler lá em Jeremias capítulo 5, são tantas palavras em Jeremias. Eu gostaria muito que vocês lessem todo o capítulo de Jeremias, a começar do capítulo 1, os primeiros capítulos de Jeremias são bem pesados. Ele praticamente, o livro de Jeremias todo, é o Senhor chamando o povo para o arrependimento, é o Senhor apontando os pecados de Jerusalém daquela época, e depois, no final do livro de Jeremias, as palavras de esperança do Senhor para Jerusalém, se o povo se converter,
se o povo ouvisse a voz do Senhor. Mas eu quero ler aqui especificamente o capítulo 5 de Jeremias. Vamos lá? Vamos acompanhar? Dai voltas às ruas de Jerusalém. Aí deixa eu colocar meu óculos, que eu já estou aqui já precisando já dessa ajudinha aqui. Vamos lá. Acompanhem comigo aí o capítulo 5 de Jerusalém. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vamos considerar então Jerusalém, as nossas cidades. Nós moramos em diversas cidades, então alguns de vocês estão no Brasil, eu estou aqui na Inglaterra, outras pessoas estão em outras nações, então vamos considerar Jerusalém como as nossas cidades, ok? Então eu vou considerar, então, lendo aqui a minha cidade de Londres, pois eu moro aqui, e você vai considerar a sua cidade ou a sua nação, porque o Senhor aqui chama Jerusalém, e nós sabemos que o Senhor quer que todas as cidades e todas as nações se voltem para Ele. Amém? Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha e não quiseram voltar para ti. Eu, porém, disse, deveras, esses são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o caminho do juízo do Senhor. Irei aos grandes e falarei com eles. Isso Jeremias, ok? Isso é uma fala de Jeremias com Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Vamos dizer juntos novamente, verso 5. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo do deserto os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado. Tá acompanhando comigo aí na palavra? Porque tá tudo na palavra, gente. Nós não vamos sair da palavra em nenhum momento. As suas transgressões se multiplicaram e multiplicaram as suas apostasias. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a sua mulher, a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor. Aqui ele está falando sobre o pecado de prostituição, adultério. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Ou não me vingaria a minha alma de uma nação como esta? Lembre-se que eu pedi para vocês considerarem Jerusalém hoje as nossas cidades e as nossas nações, ok? Independente de onde nós estamos morando, de onde você mora, considere essa palavra para você mesmo, para a sua cidade e para a sua nação. Deixaria eu, Deus, de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruís, não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosissimamente, repito, Jeremias 5, verso 11, vamos ler juntos? Porque aleivosissimamente se houveram contra mim, pecaram contra mim. Aleivosissimamente, meus irmãos, é muito pesada essa palavra. O Senhor falando muito poderosamente, muito profundamente pecaram contra mim. A casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem, não é Ele, e nenhum mal nos sobreviverá. Não veremos espada nem fome. Aqui
Jeremias estava dizendo o que o povo falava. Não, não é o Senhor que está falando isso comigo. Não é o Senhor que está falando isso conosco. Isso que o profeta Jeremias tem falado conosco, não é o nosso Deus que tem falado. Então, vamos repetir aqui o verso 12, negam ao Senhor e dizem, não é Ele, e nem o mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome, e até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto dissestes tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, e a casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. Amados, eu vou continuar no próximo estudo. Eu já vou liberar para vocês, porque eu tenho que gravar vídeos ainda pequenos para que possam ser postados. Mas nós estamos estudando os sinais do fim. E hoje eu vou especificamente falar dos sinais do fim que o Senhor nos deixou, que iria acontecer dentro da própria igreja, ok? E agora eu estou falando sobre os falsos profetas, aqueles que iriam tentar enganar o povo, dizendo paz, paz, quando não há tempo de paz, quando não há tempo de paz. Então, eu estou ainda lendo o capítulo 5 com vocês e continuo no próximo estudo. Acompanhe.